É uma alegria ver a chuva caindo, as gotas refrescantes depois de uma longa estiagem. É como se realmente viessem do céu bíblico, viessem de Deus. Mas, enquanto saudamos a vida que vem do céu, os dirigentes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, olham as gotas como moedas de reais, dólares, milhares, milhões, bilhões. Vida para nós, grana para eles. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, o acesso à água é um direito humano. O acesso à água e a condições adequadas de esgotamento sanitário foi objeto de uma resolução da Assembleia Geral em 2010 e uma outra resolução do Conselho de Direitos Humanos em 2010 também, que definem explicitamente que esse acesso é um direito humano. A nossa principal bandeira é a universalização do acesso ao serviço de saneamento, independentemente da capacidade de pagamento das pessoas. É claro que isso custa dinheiro e que é preciso pagar pelo acesso. Todo o sistema deveria existir para servir aos cidadãos e não para gerar lucro. Porque os acionistas, eles não são Madre Teresa de Calcutá. Eles querem ter retorno dos investimentos que eles fazem. Em 1994, no governo Fleury, a Sabesp abriu a venda de suas ações para iniciativa privada. Em 2002, no governo Covas e Alckmin, passou a ter suas ações listadas na Bovespa e na Bolsa de Valores de Nova York. Lá existe até o Sabesp Day. Isso é demais. Ela passou por uma forma de gestão que antes era voltado para a questão social e ambiental, para uma gestão voltada para lucro. Hoje, a Sabesp é a quarta maior empresa de saneamento do mundo, em números de clientes, quase 28 milhões, e a maior das Américas. Uau! Não dá para dizer que a Sabesp foi privatizada, pois o sócio majoritário é o governo do estado. Ela chegou a figurar em lista de privatizações, só que a gente tinha um imbróglio legal aí, de que se a empresa fosse totalmente privatizada, ela perderia as concessões que ela tem com os municípios, porque não poderia uma empresa privada ter uma concessão que não tivesse sido mediante licitação pública. Bom, parecia que a venda das ações era a solução viável naquele momento. Diziam que não havia grana. Mas, depois de vendidas as ações, o dinheiro que deveria custear as obras vitais Eles não foram para investir em saneamento, eles foram para o caixa do Tesouro do Estado. E esse dinheiro entra no caixa do Estado de São Paulo para custear o quê? O déficit público, para pagar as contas do governo do Estado de São Paulo, que não tem nada a ver com saneamento. E a gente está falando de um valor bem grande, né? Falar de metade do valor dessa empresa é falar de uns 7 bilhões, mais ou menos. Na relação da Sabesp com o governo do estado, não é só verba que desaparece. A cada 3 copos de água tratados e distribuídos pela Sabesp, um é jogado fora. Nós estamos falando aqui de água tratada, clorificada, pronta para o consumo humano. Ela se esvai através de vazamentos, né, e de fraudes também. Os vazamentos de gatos são inevitáveis, mas nunca deveriam chegar a 1/3 da produção. Economicamente é melhor não reduzir perdas, porque a água é barata, né? A água que se tira dos mananciais é muito barata, o custo é menor de operar assim, né? O que ambientalmente é contraproducente. Entendeu? Para os acionistas, é melhor esgotar os recursos da natureza do que fazer o dever de casa. O meio ambiente? Dane-se! Nos últimos anos, a Sabesp mandou em torno de 5 bilhões para os acionistas. Dentro da nossa perspectiva, esse dinheiro ele poderia ser totalmente investido na área de saneamento, né? na ampliação da captação, afastamento e tratamento de esgoto, na preservação dos mananciais. Aqui no sudeste do Brasil, as chuvas são generosas. Normalmente, conseguimos atravessar os períodos de seca com folga, mas a água esperada em 2013 não veio. E em 2014 e 2015 também choveu pouco. Não é aceitável mais que os gestores sejam pegos de surpresa. Esse ano houve uma enchente muito forte, uma estiagem muito forte, né? Na verdade, era uma crise anunciada já
há 10 anos atrás, em 2004. Porque na medida que houve uma renovação de outorga do Cantareira condicionada e essas condições não foram cumpridas, então, na verdade, nós já poderíamos vislumbrar que aconteceria uma crise, né, uma crise hídrica que, na verdade, é uma crise de gestão. Abandono de critérios técnicos por critérios meramente políticos, desatenção ao meio científico, que já advertia da possibilidade dessa crise, uma superexploração dos recursos hídricos, um mau gerenciamento desses recursos hídricos. Os reservatórios do sistema Cantareira secaram. Chegamos à beira do caos, a ponto de o diretor metropolitano da Sabesp, Paulo Masato Yoshimoto, sugerir que fugíssemos daqui. Vamos dar férias para 8.800.000 habitantes para sair de São Paulo. Tá certo? Porque aqui não tem água. Não vai ter água para banho, não vai ter água para limpeza da casa. Quem puder, compra garrafa, água mineral. Faltou chuva sim, isso é fato. Mas não passaríamos por essa crise gravíssima se o governo do estado e a Sabesp tivessem um compromisso com a população e não com dividendos. Além de não ter água e ter aumento de tarifa por conta da crise, os acionistas foram, em março de 2015, né, bonificados com 280 milhões de dividendos, né? Então isso é muito grave. Isso é muito grave, não é aceitável sob o ponto de vista dos direitos humanos. Surpreendentemente, o governo do estado fez vistas grossas para o problema da falta de chuvas e do agravamento da crise hídrica. A crise ela começa a ficar grave mesmo e a empresa começa a pedir para tomar ações para o governador no final de 2013. Mas aí a gente tem a questão de que 2014 seria o ano eleitoral. E então o governo do estado nega as ações que a empresa queria fazer no sentido de fazer campanha, uma forte campanha e racionamento. Em relação à questão do rodízio, não há nenhuma decisão tomada. Esse é um assunto, tecnicamente, que a Sabesp está avaliando, monitorando permanentemente. O Alckmin ele mentiu o tempo todo para a população do estado de São Paulo. Ao mesmo tempo que ele iniciou uma campanha de redução de consumo de água para a população, ele ia na imprensa e dizia que não tinha problema, que tudo estava sob controle. Ele passou o tempo todo um sinal trocado para a população. Falando, uai, mas eu não tenho água, o cara manda eu economizar. E ele vai e diz que não tem problema, eu não estou entendendo. Ao mesmo tempo, a Sabesp saiu procurando mais água para abastecer a região metropolitana, com obras de emergência feitas apressadamente. O sistema Cantareira, o principal da região metropolitana, chegou ao volume morto. Utilizamos a água que restava no fundo das represas. O mais surpreendente foi que durante o auge da crise, a Sabesp continuava desperdiçando 1/3 da água produzida. A gente acha que o governo errou feio em não ter construído, em não ter formulado com a participação da sociedade um plano de emergência. Mesmo a apresentação de planos pela Sabesp foi muito tardia. Na verdade, os planos de contingência não vieram até hoje. Depois de 3 anos, em 2016, a chuva voltou com maior intensidade para a alegria da Sabesp e dos seus acionistas. Milhões de reais caíram do céu. A irresponsabilidade empresarial é tanta que o governador, representante legal do maior acionista da Sabesp, o Estado, disse algo inacreditável. A questão da água está resolvida. O governador pode até estar curtindo com a cara da população ou mesmo acreditar nisso que ele disse. Ou então ele pensa que essa água vai durar até o fim do mandato dele. Não é verdade que já passamos pela crise hídrica, não estamos em situação confortável de armazenamento e ainda mais, nós temos que enfrentar diversos problemas que têm sido relatados pela população, de acordo com as nossas investigações, sobre a qualidade da água. Um período chuvoso que vai resolver a crise. Claro. Nós vamos entrar agora em abril, maio,
num novo período seco, né, enfim, na estiagem. E, enfim, nós vamos poder novamente enfrentar num grau, enfim, igualmente sensível de crise, de escassez. A gente poderia aqui, por exemplo, ter um plano agressivo do governo do estado para coleta e uso de água de chuva nas residências. Na minha casa, por exemplo, eu tenho coleta e uso de água de chuva para lavar roupa, para tomar banho. Essa tem sido uma tendência internacional, né, de reter água de chuva nas cidades para diversos usos, né, pressionar menos os recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Né. Como é que ela ganha dinheiro? Vendendo água. Qual que ela vai fazer? Vai estimular o consumo de água. Então nós chegamos a incríveis, no passado, 182 litros por habitante dia em São Paulo. Um dos maiores consumos do mundo. Quando o padrão internacional fala que é no máximo 120. Parece que o governo conta com a sorte, com Deus. E agora, alguns representantes de Deus estão aqui para cobrar o direito sagrado de todos nós. O direito à água está no lema da campanha da Fraternidade de 2016, promovida por igrejas cristãs. Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. As igrejas devem se mobilizar nesse sentido. E devem se mobilizar porque nós sabemos que a Sabesp distribuiu 200 e tantos milhões de reais como dividendos para os seus acionistas, enquanto ao mesmo tempo pedia recursos para o governo federal para ajudá-lo a fazer frente aos problemas de abastecimento que estava tendo de 2 anos para cá. Mais de um mês a água vem assim, não tem como lavar roupa. Suja toda a roupa branca, mancha, e é direto assim. A gente reclama e não tem jeito.